Olá, pessoal, tudo bem? Giane Siqueira, aqui da editora Sorian, e hoje estamos aqui com mais uma autora com um grande lançamento e ela vai se apresentar, da onde que ela é, quem é essa autora. Pode falar aí com o público, Giovana, seja Olá, bem-vinda. obrigado. Então, meu nome é Giovana, boa tarde a todos, né? Giovana Guimarães Oliveira, sou enfermeira e estou atualmente morando na cidade de Linhares, no Espírito Santo, mas sou da cidade de Vitória, lá na capital. Há alguns anos estou aqui, no município. Recebi um convite de trabalho e me casei e vim para cá, passar esse período na cidade de Linhares, no norte do Espírito Santo. Olha aí, que bacana. Então, essa nossa grande autora aí se apresentou. Agora a gente quer saber do livro. Giovana, mostra o livro para nós, fale aí o título do livro e um breve resumo dele. Então, o livro o título é Uma enfermeira nos cuidados paliativos no setor de oncologia numa instituição hospitalar na cidade de Linhares, no Espírito Santo. E o breve resumo desse livro ele fala sobre um tema bem relevante hoje para a sociedade, que na assistência e saúde, que são os cuidados paliativos, que muitas pessoas não têm um conhecimento. E esse livro, ele é o resultado de uma dissertação de mestrado, né, que eu cursei, e é o resultado dessa dissertação, onde eu esclareço esses pontos e tiro dúvidas, né, de profissionais da área de saúde, até outras pessoas também. O livro, ele abrange todo tipo de pessoa para leitura, para um bom conhecimento, né, sobre cuidados paliativos. Perfeito. E é isso que eu ia te perguntar agora, né? Que você falou o título, até pode mostrar para nós aí novamente o livro, até para o pessoal ver bem. Olha só, olha quem tá ali na capa, olha que linda, ficou muito linda essa Ficou capa. lindo, Então, né? pessoal, aproveitando, ó, que vocês estão vendo ali o livro que a própria autora está mostrando, daqui a pouco ela vai contar mais para nós. Vou deixar o link aqui abaixo para vocês adquirirem essa obra, porque agora vocês vão conhecer em relação aí ao tema. E é isso que eu já vou te perguntar, então, Giovana. Obrigada por mostrar o livro. Conta para nós da onde que surgiu, né, essa ideia da pesquisa, como que foi a escolha desse tema específico para a tua pesquisa, Giovana? Então, o que acontece? Eu sempre trabalhei na assistência hospitalar, mas em questão de área como intensivista, em UTI. E chegando aqui, como eu falei, me casei, vim para Linhares, chegando aqui em Linhares, surgiu uma oportunidade de emprego, né, um convite para trabalhar num hospital aqui, num grande hospital do município, que era o Hospital Rio Doce. E o setor era exatamente na oncologia. E lá, desenvolvendo meu serviço, né, minhas atividades, eu comecei a perceber que existia ali uma lacuna entre o conhecimento dos profissionais do que era realmente cuidados paliativos. Porque quando você está na oncologia, você vê a dificuldade, às vezes, do profissional até em dar esse diagnóstico. O médico ele é muito cauteloso em chegar para um paciente e falar que ele é cuidados paliativos. Mas mesmo por causa dessa questão uma questão cultural do nosso país. Quando fala cuidados paliativos, no caso, o livro aqui ele aborda cuidados paliativos característicos da oncologia, que é cuidados paliativos diferenciado, né? Porque cuidados paliativos, no geral, é toda doença que necessita de uma assistência de saúde de qualidade, entendeu? E no caso da oncologia, ele é um cuidado paliativo mais específico. E para o profissional médico, para ele chegar igual esse tempo que eu trabalhei no Rio Doce, foram 5 anos na oncologia, eu via muito o médico lá responsável, que era o Dr. Guilherme Biancardi, ele era muito cauteloso nisso, porque quando você chega para o paciente
e fala bem assim para a família, o seu ente querido é cuidados paliativos. Aí vem aquela questão cultural que eu falei agora há pouco. O nosso país, ele sofre muito com essa questão do entendimento do que é verdadeiramente o cuidados paliativos. A família já acha que está condenado à morte, não é isso. O cuidados paliativos, no geral, você pode ver aí que tem pessoas que vivem 20, 25 anos, 30 anos. Por quê? Cuidados paliativos, no geral, um hipertenso, diabético, Alzheimer, Parkinson, renal crônico. Todos eles são pacientes de cuidados paliativos, porque é o que eu falei, eles dependem de uma assistência contínua, né, de saúde. E o cuidados paliativos oncológico, que é o meu livro está abordando, a gente fala do cuidados paliativos lá na oncologia, que ele passa por fases. Ele passa pela fase de cuidados paliativos oncológico e ainda tem aquela que é o cuidados paliativos oncológico terminal. E é isso que faz a confusão na cabeça das pessoas, né? E para o profissional da área de saúde, igual lá nesse hospital, tinha equipe multidisciplinar, que era formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, farmacêutico, psicólogo e técnicos de enfermagem. Eu incluí na pesquisa o técnico de enfermagem, porque ele era um profissional de suma importância no processo do cuidado, entendeu? Ele também, ele está ali com a equipe e ele faz parte de todo o contexto desse cuidado. Agora, você veja bem, a história do cuidados paliativos, ela começa lá na década de 60 para cá, na Europa, com uma grande enfermeira liderando tudo isso aí, onde ela lutava e ela brigava pela dignidade. Por quê? Não é porque o paciente foi, por exemplo, o médico chegou à conclusão, com toda a cautela que ele tem, cuidados paliativos. Mas não quer dizer que ali ele não vai poder manter a assistência. Eu vou dar alta para ir embora. Não, eu vou deixar no hospital. Isso vai ficar a critério médico, sabe? Tem família, eu presenciei várias vezes a família e o próprio paciente pedindo para ter alta para ir para casa dele. Por quê? Isso é um respeito que a gente tem, porque ele já era, nesse caso, esse paciente já era terminal, e ele queria finalizar a paliatividade dele no seio da família, na casa dele, com as coisas dele, com o cheiro dele, com tudo que ele adquiriu durante a vida, né? Uhum. Então, isso é um respeito. E tem aquele caso que a família prefere que o paciente continue ali no hospital, porque às vezes o paciente é dependente de O2, né? Não está conseguindo respirar sozinho, e aí isso aí fica em comum acordo, tanto com o médico quanto com a família. E essa obra, eu venho abordando isso na pesquisa. O quanto esses profissionais tinham conhecimento do cuidados paliativos, do cuidados paliativos oncológicos, e nesse livro eu fazia uma abordagem do objetivo de quê? A importância das instituições de ensino, que eu também sou professora universitária, e da importância das instituições de ensino, de graduação principalmente, ter uma disciplina própria só para cuidados paliativos, porque o cuidados paliativos, ele está inserido lá em saúde do adulto 2, na grade curricular, né, da enfermagem, no caso. Na medicina, eu sei que é do meu conhecimento que tem algumas instituições que elas fazem, até mesmo para você ver, para você conseguir pós-graduação com esse tema, é complexo, e isso aí, para mim, me incomodava, porque na verdade, Giane, quem ainda não se deparou com cuidados paliativos, uma hora vai se deparar. Ou já se deparou e nem sabe, igual eu acabei de falar, o hipertenso, o diabético. Quem não tem um hipertenso diabético na família, hoje em dia, né? E é um paciente cuidados paliativos. Mas aí, se eu chego para um paciente e falo para ele que ele é cuidados paliativos, ele tem pressão alta, ele vai falar assim, não, enfermeira, eu não estou morrendo, não, por causa dessa questão cultural. E aí, essa questão cultural, eu também falo no livro, que começa quando a gente é criança. A minha geração, que eu nasci nos anos 70, né, quem vem depois dos anos 80 e 90, que é o quê? A mãe chega para o filho, menino, não mexe na tomada, senão você vai morrer. Menino, não atravessa a rua, senão o carro vai te pegar e você vai morrer. Menino, não sobe na escada, você vai cair e vai morrer.
E aí a criança fica com aquilo na cabeça. Morrer, morrer, morrer não é bom, morrer é ruim. E quem disse que morrer não é bom? O morrer, a morte, ela está no processo de vida do ser humano. Ninguém vai viver para sempre. Ainda não chegaram, né? A ciência ainda não chegou nesse patamar. Às vezes prolongam. Minha avó agora em maio fez 100 anos de vida. Muito bom. Mas a gente sabe, a estimativa de vida ela aumentou, né? Com as condições de vida e tal. Mas ninguém vai viver eternamente. E, às vezes, você fazer a abordagem da família, muitas vezes, eu trabalhei algumas vezes à noite nesse setor lá de oncologia, desse hospital, é muito difícil, porque você precisa dessa equipe multi, o psicólogo para abordar a família, assistente social, para dar por quê? Eu queria chamar a atenção aqui de todos que estão aqui assistindo, né, para vocês entenderem o seguinte: o paciente, ele vai finalizar a paliatividade dele ali e vai para outro plano, né? Cada um acredita, tem sua crença e acredita no que quiser. Mas, pasmem, a família vai levar o sofrimento. E aquilo dura muito tempo. Por quê? Mais uma vez, culturalmente do nosso país, a gente não aceita a morte. A gente não aceita ficar. Na verdade, assim, eu vou falar uma palavra aqui, não estou querendo pegar pesado, mas é o quê? Nós somos um pouco egoístas, nós somos seres humanos, nós somos passíveis a erros, a gente não quer perder, não quer deixar de ver aquele familiar. Só que a gente precisa deixar o fluxo da vida seguir. Qual é o fluxo da vida? O ciclo da vida é nascer, viver, crescer, ficar, né, idoso e morrer. Esse é o fluxo que seria normal. Às vezes acontece ao contrário, já vi crianças na oncologia, crianças com outros tipos, renal e tal. Mas, enfim, e tudo isso eu defendo no livro. Quando eu comecei a me incomodar no setor de oncologia do Hospital Rio Doce, eu comecei a pesquisar, e eu vi que, como eu estava fazendo um mestrado em políticas públicas de saúde, eu procurei saber se tinha uma política pública voltada para cuidados paliativos, e não tinha na época. Eu iniciei o mestrado em 2020, né? Comecei o processo em 2019, 2020 eu ingressei na faculdade, na mesma faculdade que eu graduei, que é a Santa Casa de Vitória, aqui no Espírito Santo, a EMESCAM, que me deu todo o suporte nessa pesquisa, né? Eu gostaria até de agradecer a minha orientadora, a professora Tassiane Moraes, que foi excepcional, professora Ítala, professora Carlota, que foram, assim, pessoas maravilhosas em toda a questão, principalmente a professora Tassiane, da criação desse livro. Então, quando eu fui pesquisar, eu me deparei com uma inexistência de uma política. E aí eu fui pesquisar mais ainda, e eu fui ver, Jeane, que existia um movimento de grupos há mais de 20 anos lutando pela aprovação do cuidados paliativos. E aí, como eu falei com vocês, eu comecei a pesquisa em 2020. Quando chega 2023, dezembro, dia 6 de 2023, o presidente atual foi e sancionou a lei que garantia a política nacional de cuidados paliativos. E até então, cuidados paliativos, ele ficava dentro da pasta de política de doenças crônicas. Olha só, entendeu? E hoje a política, ela garante várias coisas para o paciente, inclusive dignidade, né? Na sua assistência. E aí, lá na políticas públicas, igual eu falei anteriormente, é aquele cuidados paliativos no geral. São um grupo de doenças que se caracteriza no cuidados paliativos. Ela tem as características para cuidados paliativos. Não são todas as existentes, não. São algumas, entendeu? E é isso. Entendi. Até você chegou a comentar, Giovana, você falou um pouco ali, né, o porquê que o público, né, as pessoas deveriam ler o teu livro, exatamente por ter, né, muita crença ali de não conhecimento. Conta para nós o porquê que o público que está assistindo aí deveria ler o teu livro para aprender. Então, eu, né, defendo a leitura aí dessa obra para
ter esse conhecimento, essa diferença do que é cuidados paliativos, que lá no livro eu começo explicando o que é cuidados paliativos no geral, o que é cuidados paliativos oncológicos, o que é cuidados paliativos terminal, né, que é um cuidados paliativos diferenciado. O paciente no cuidados paliativos terminal, seja, e não é só oncológico, não, tem cardiopata, tem INs, né? Ele tem direitos garantidos agora por lei, com essa política nacional aí de cuidados paliativos, que é o quê? É um conforto no hospital, a gente não pode deixar o paciente ficar em sofrimento respiratório, suspender dieta, o paciente toma banho do mesmo jeito, entendeu? Tudo, lógico, com cautela, acompanhamento da equipe multidisciplinar, o médico vai ser consultado, o enfermeiro vai ser consultado, a família também entra no processo, sabe? Para finalizar ali. Igual eu estava falando dessa questão cultural, países como a Índia, que como eu fiz uma pesquisa bem, né, relevante, eu pesquisei como que é a morte em outros países. A Índia, Jeane, eles festejam 30 dias com morto, eles vão lá, fazem um tratamento no corpo, né, do ente querido, para que ele dure, né, por 30 dias, e ali, aquela casa, são 30 dias de festa, comemorando, porque para eles é um processo normal, que também, aquele ente querido, ele vai atingir um outro nível da vida dele, que é lá, que é a religião deles, né, que vai ter acesso aos deuses deles lá, entendeu? E nós, brasileiros, nós já temos essa questão cultural dessa negatividade da morte. Então, a pessoa que lê meu livro vai saber diferenciar tudo isso. Lá também eu falo sobre a aprovação das políticas públicas de cuidados paliativos, né, que foi muito importante. E essa obra também, ela tem uma importância que lá eu sugiro que as instituições de ensino façam uma grade curricular só de cuidados paliativos, né, com essa equipe aí multiprofissional que eu falei, que são os médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, farmacêutico, psicólogo, assistente social, e essa equipe aí toda participou da minha pesquisa respondendo um questionário, e nesse questionário nós tivemos resultados do que eu já imaginava que era, entendeu? Que lá nesse questionário, que inclusive está na parte final do livro, eu faço essas perguntas, que se eles entendem o que é cuidados paliativos oncológicos, cuidados paliativos terminal, se eles são conhecedores que não existia uma política pública, e tudo isso, entendeu? Olha só, muito importante, muito relevante, e aproveitando aí que a Giovana falou o porquê, né, de você adquirir esse livro, vou deixar o link aqui abaixo para vocês adquirirem, para ter conhecimento, inclusive, né, como dizer assim, algo que traz medo, espanto, mas às vezes por falta de conhecimento, e é isso que a Giovana está trazendo para nós nessa grande obra. Mostra mais uma vez aí essa grande obra, Giovana. Olha aí, pessoal, vocês vão encontrar. Então, para o público que está assistindo, está fazendo uma pesquisa, quer conhecer mais sobre o assunto, adquira o livro da Giovana. Mas agora eu quero te perguntar também, aí, a gente está quase finalizando, sobre essa grande obra. Se você tivesse que escolher, né, uma parte ou um capítulo, o livro inteiro, ele é favorito, né? Mas se você tivesse que escolher ali uma parte ou capítulo preferido, qual seria e o porquê? O meu capítulo preferido é o objetivo lá, né? O capítulo 2, dos objetivos, que seria praticamente o que eu acabei de falar, que é a importância da Política Nacional de Cuidados Paliativos, que foi aprovada em 2023, foi um ganho muito bom para a sociedade, garantir os direitos do seu familiar, do seu ente querido, porque eu vou falar uma coisa para você aqui, só quem passou pela experiência de ter um paciente, principalmente
no cuidados paliativos oncológicos, para saber o que eu estou falando, entendeu? Tanto que na minha banca da defesa, um dos convidados, um professor da Federal do Acre, ele ficou muito comovido, ele falou bem assim, nossa, que tema, eu vou explanar aqui que eu passei por isso com a minha mãe. E quando você começou a apresentar, eu fiquei muito emocionada, porque me fez lembrar todo o processo. Então, o processo, ele tem que existir. Mas a mensagem que eu deixo aqui é que nós, quanto pessoa, a gente tem que saber que é um processo natural da vida. Infelizmente, nossa, mas você está romantizando a morte? Não, não estou romantizando a morte, eu estou encarando ela. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Ofertar para o seu familiar que está partindo para outro plano, o que há de melhor, que seja 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós temos aí cânceres que são, assim, muito agressivos e rápido, igual o câncer de pâncreas. Muitas vezes o paciente, com 4 meses, ele está, né, partindo para o paciente terminal. Então, é isso, sabe? Nessa vida, Jeane, a gente não deixa bens, a gente deixa o sentimento de amor dos nossos entes queridos por nós, mas que um dia todos nós vamos partir, e que esse momento seja respeitado com cuidados paliativos. Perfeito, olha só que lindo. Então, tudo isso no livro da Giovana. E aí, deixa eu te perguntar, então, um pouco agora, Giovana, como é que foi a experiência de fazer esse livro? Como é que foi o processo de produção junto com a editora Sorian, trabalhando junto com você para fazer essa obra, Giovana? Então, eu sou grata, né, a Deus, primeiramente, que botou pessoas maravilhosas na minha vida, e o livro era um sonho. Eu sempre digo que na vida de um ser humano, né, nesse ciclo que a gente acabou de falar da vida, que é você nascer, crescer, passar pela infância, a vida adulta, envelhecer e morrer. Eu costumo dizer que você tem que fazer 3 coisas. Você tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu estou faltando plantar a árvore, vou confessar, mas eu vou ter tempo ainda. Mas então, a minha experiência com a editora foi maravilhosa. E o meu maior medo era exatamente isso. Porque eu tinha o sonho de escrever um livro, mas eu pensava assim, meu Deus, porque a gente sabe que no mundo comercial aí existe N editoras e N opções. E eu tinha muito medo. Eu cheguei até a conversar com uma e outra, não me passava segurança. E a Sorian não. Nossa, quando eu fiz o primeiro contato, foi muito esclarecedor, já deixou toda a proposta do que poderia estar me ofertando nesse contrato. É feito um contrato, tudo muito claro, muito verdadeiro, eu não tenho o que reclamar. Todas as vezes, até hoje, o meu livro ficou pronto em janeiro. Até hoje, graças a Deus, ontem mesmo eu precisei de um livro digital, e eu tinha perdido o meu, e foi assim, imediatamente, eu não demorou, com 40 minutos que eu mandei o e-mail, eu já recebi. Então, assim, às vezes você passa por um processo de fazer uma obra dessa, você vai lá, igual eu fiz o mestrado, eu tive todo o suporte da minha orientadora, a professora Tassiane, da professora Ítala, da faculdade, da IMESCAM, aí também tive todo o suporte do Hospital Rio Doce, que eu tenho imensa gratidão, sabe? Eu não trabalho lá hoje, mas eu tenho um grande carinho pelo hospital, pela diretora na época, a dona Fátima Biancardi, o doutor Guilherme Biancardi também, a minha coordenadora Eliane, do setor de oncologia. Por quê? Às vezes, para você ter o campo de pesquisa é muito difícil, tudo é muita luta, para no final de tudo, quando você vai passar para a última etapa, que é o sonho, o livro, você ir e não pegar uma editora que vai entregar o que você precisa. Eu sou grata muito a Deus por isso, porque a Sorian, ela entregou
mais do que eu esperava. Perfeito, muito obrigada, Giovana. Então, até eu quero te perguntar agora algo bem especial, né? Para a gente já estar finalizando aqui, que é o sentimento, a sensação exata, porque quando você começa a procurar já tem aquele sentimento. E aí, qual vai ser a editora? Como é que vai ser? Daí eu quero perguntar para ti a sensação exata que deu no teu coração quando você pegou o livro prontinho na tua mão e viu pela primeira vez. Compartilha conosco essa sensação. Nossa, olha, eu vou confessar para você que eu estava vivendo naquele momento. Deus, ele faz tudo certo nas nossas vidas. Acho que ele pensou assim, ó, você vai fazer um livro e esse livro vai chegar no momento, um dos piores momentos da sua vida. Eu recebi o livro, eu estava internada num hospital, porque eu estava passando por um processo de rejeição de prótese de silicone depois de 5 anos, e eu estava no leito do hospital quando meu esposo chegou com esse livro. E ali me deu aquele ânimo, sabe? Foi assim, e eu estava num momento muito frágil, triste, desacreditada, achando que eu não ia passar por aquele problema ali, né? A situação estava séria, tal. E esse livro, quando ele veio na minha mão, eu chorei, eu fiquei emocionada, eu estava no leito de hospital. Então, eu agradeço muito a Deus, eu agradeço todos que contribuíram com esse livro, agradeço a editora Sorian, que também cumpriu com as datas, com os prazos. Então, assim, igual eu estou falando, chegou num momento muito importante da minha vida, que eu estava mais precisando, sabe? De um suporte. E ele foi isso para mim. Olha só, então o sentimento aí é renovação, quando tu olhou, né, esse livro. Que lindo, que lindo. E assim, né, Giovana, como você, a gente tem no Brasil inteiro muitas pesquisas com conteúdos tão relevantes assim quanto o teu e que precisam estar com essa visibilidade de um livro. Eu gostaria que você convidasse, né, essas pessoas que têm essas pesquisas para transformar em livro, assim como você fez. Então, eu convido aos pesquisadores, eu sou doutoranda da Federal, da Universidade Federal do Espírito Santo, fazendo uma nova pesquisa, e eu convido, sabe, porque o pesquisador, ele tem que entender que ele precisa dividir o conhecimento. Não adianta eu estar envolvida numa pesquisa, concluir ela, jogar lá nos canais, né, de comunicação. Não, o livro, ele tem essa importância, ele leva o conhecimento para aquela pessoa mais afastada da realidade da comunicação, porque às vezes você, mas quem não tem internet? Tem pessoas que não têm, tem pessoas, aqui eu moro numa cidade que ela tem área rural, e lá tem pessoas que não têm esse acesso, então o livro, principalmente esse aqui, assim, ó, físico, que você pega, quando você dá de presente para uma pessoa, para ela ler, você está levando conhecimento, você está dividindo tudo que você almejou naquela obra, tudo que você trabalhou, todo o processo, que não é fácil, mas você vai estar dividindo conhecimento. Deus, ele espera isso de nós, que nós não guardamos nada para nós, que a gente sempre divida. Então, divida o conhecimento também. Como que eu vou reclamar que as pessoas não sabem de cuidados paliativos se eu fiz uma pesquisa e guardei tudo para mim? Não é assim. A gente tem que dividir o conhecimento para ele valer a pena. Perfeito, muito bem dito. Com certeza, né? Esse conhecimento aí que vai ajudar muitas e muitas pessoas. E eu quero agradecer a Giovana, essa grande autora, com esse grande livro, e reforçando para você que está assistindo, tá aqui abaixo o link. Se vocês tiverem alguma dúvida, algo para perguntar também para a Giovana, pode deixar a pergunta aqui, que a Giovana vai responder com toda certeza. Então, para a gente finalizar, Giovana, eu quero que você faça um convite, né, para o pessoal a adquirir o teu livro, o público conhecer o teu livro, e já deixa também uma mensagem final. Então, eu convido a todos que leiam a obra, ela está muito, muito
de fácil leitura. A Sorian caprichou nos capítulos, na estrutura, tudo muito bem pontuado. E para que quem tem dúvida do que é cuidados paliativos, leia o livro, porque quem ainda não passou por essa fase, um dia pode passar, ou às vezes está passando e não sabe, e nem sabe dos direitos que tem garantidos, né, dentro da nossa legislação. E eu gostaria de deixar a mensagem final, agradecimento, né, à minha orientadora Tassiane, a EMESCAN, ao Hospital Rio Doce, que foi, assim, excepcional na pesquisa, a todos os profissionais lá desse hospital que contribuíram respondendo o meu questionário, e gostaria de agradecer imensamente a você, tá, Jeane, que você também foi um suporte tanto, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, até hoje eu não tenho o que reclamar, só agradecer. E agradecer a Deus por esse momento que nós estamos aqui compartilhando de informações. Ótimo, muito obrigada, que lindo. Então, pessoal, olha só, o conhecimento desse livro está disponível para todos aqui no link abaixo, tá impressionante. Como a Giovana falou, olha ali que lindo. Ele é fácil leitura, então é um manual para, vamos assim, deixar a vida, né, mais confortável para todos. Então, com certeza, adquiram essa obra que vocês não vão se arrepender. Muito obrigada pelas palavras, Giovana. Até o próximo vídeo. Vamos dar um tchau, então, para o pessoal. Muito obrigada por chegarem até o final e tchauzinho. Até!